Então, a gente vai encerrar os exercícios de trabalho. Na aula da semana passada, na última vez que a gente fez esse assunto, a gente terminou fazendo a questão número 6. Essa foi a última questão que nós fizemos, tá bem? Então, a gente vai dar 7 até a 12, beleza? Vamos startar aqui a coisa. Questão número 7. A questão 7 é uma questão onde a gente vai trabalhar, porque nas questões anteriores, quando a gente trabalhou com energia, a gente trabalhava com questão, geralmente com energia potencial gravitacional, que é a mais comum. Aqui é uma questão para a gente trabalhar com potencial elástica. Ela é bem tranquila, mas é uma questão conceitual, que eu preciso comentar uma coisa com vocês aqui. Então vamos lá. Diz a questão: um bloco está preso a uma mola de constante elástica K. Peraí. Constante elástica K de 200 newtons por metro. Então significa que cada metro que você quiser deformar a mola, você vai ter que fazer 200 newtons de força. Tá? Seu comprimento, quando na posição de equilíbrio, é 0,20. Então, o comprimento da mola relaxada, que seria esse aqui, ó, é 0,2 ou 0,20. Eu vou colocar L0, comprimento inicial da mola. Tá? Aí ele fala que a mola é alongada. Então, evidentemente, para essa mola ser alongada, alguém teve que fazer uma força. Que eu vou chamar de força F. Tem alguém puxando essa mola. Tá? A mola é alongada até que o seu comprimento passe para 0,4. Então, o comprimento final é 0,4. Então, a gente sabe que a mola sofreu uma deformação de 0,2. Tudo bem? Gente, a pergunta dele é bem simples. Qual é o trabalho da força elástica? Cuidado, porque ele não quer o trabalho da força. Ele não quer o trabalho dessa força F aqui, ó. Essa força, ela está sendo feita por um agente externo. É alguém que está puxando. Só que pensa o seguinte, durante esse deslocamento, aqui, ó, a força elástica, ela atua contra o deslocamento. A força elástica, ela está apontando para cá, ó. Ela está apontando para a esquerda. E o deslocamento está para a direita. Tá? O deslocamento. E isso, tipo um fat. Tipo um fat. Então, eu vou anotar isso aqui, ó. Acho que é importante. Durante a deformação, a força elástica é oposta ao deslocamento. Sabe por que essa informação é importante? Vocês imaginam por que ela é importante saber isso? Qual que seria a importância de eu saber que a força elástica está atuando contra o deslocamento, gente? Exato, o ângulo. O ângulo é 180. E então, se o ângulo é 180, sabe o que eu já posso concluir? Que o trabalho da força elástica é negativo. Tudo bem? Sabe qual é uma outra coisa que a gente precisa lembrar? A força elástica, ela não é igual a K vezes ΔL. Só que ela é uma força proporcional ao deslocamento. Ok? Beleza?
Se ela é uma força proporcional ao deslocamento, vocês concordam comigo que conforme você vai deslocando, a força vai aumentando? A força vai aumentando? Então ela não é uma força constante. A força elástica não é constante. Opa, calma. A força elástica varia com deslocamento. Tá? Então, a gente pode calcular o trabalho de duas formas. Uma delas é pensando da seguinte maneira. No ponto O, o corpo estava parado, portanto ele não tinha energia cinética, e a mola estava relaxada. Então eu posso dizer que no ponto O, a energia mecânica do corpo é zero. Concorda? Aí, evidentemente, o cara puxou o corpo. Quando o corpo é puxado, a força elástica tenta ir contra ele. Tenta ir contra, certo? Então, no ponto A, eu posso dizer que a energia mecânica do corpo já não é mais zero. Então, Oi? eu me perdi. Por que que no O é zero? O corpo está parado, não tem cinética, Tá, e beleza. a mola não tem deformação. Porque, tipo, quando a Aham. gente fala em energia mecânica, a gente pode pensar que a energia mecânica é sempre a cinética mais a potencial. Ele está parado e não tem potencial, tá? Fala, Aninha. Foi você que me chamou? Então, foi eu. Quando eu me achei, fiquei confusa nessa parte do W, do trabalho da força elástica ser negativo. Tipo, vai ser negativo na ida, só que o exercício tá perguntando da volta, então vai ficar positivo? Sim, sim, sim. Porque o que que acontece? Ele puxa a mola. Então, na ida, ela atua contra o deslocamento. A hora que ele soltar, aí a força elástica vai fazer isso aqui, ó. Puxar ele para cá. Então, vou colocar isso aqui, para não dar confusão. No percurso, é que eu ia falar uma coisa, mas eu já adianto aqui. No percurso AO, a força elástica converte epote em cinética, tá? Beleza? Por que eu estou contando isso? Porque o que vai acontecer é que, na ida, o corpo ganha potencial. Quando ele ganha potencial, o trabalho da força elástica é negativo. Na hora que ele solta o corpo e o corpo começa a voltar, toda aquela energia potencial vira cinética. Então eu terei trabalho positivo. Trabalho da FEL de OA, não, de AO, né? Passa a ser positivo, tá? Então tá certo o que você pensou, beleza? Como que a gente pode resolver isso então? Eu posso pensar que o trabalho da força elástica na ida, aqui daqui para cá, na volta, perdão, ele corresponde a toda a energia potencial que estava armazenada aqui, ó. Porque conforme ele vai puxando o corpo, ele vai dando para o corpo energia potencial, certo? Então ele chega aqui com uma energia potencial zona. Na hora que o corpo chega aqui com uma energia potencial zona e eu solto, o que a força elástica faz? Joga ele para cá de volta. Então, quando o corpo chegar aqui,
o que que a gente vai ter? Toda a energia potencial virando cinética. Tá? Então, eu vou escrever o seguinte. Ó. O trabalho do FEL de AO corresponde... Opa. Ó. Corresponde a toda energia potencial armazenada. Tá? Que eu posso calcular como? Kx quadrado. Eu não chamei de x, né? Eu vou chamar de delta L. K delta L ao quadrado dividido por 2. Tá aqui. Pronto. K vale 200, né? Então, a EPEL é 200 vezes 0,2, né? Que dá 0,04, já elevado ao quadrado. Vê se está certo essa conta. Dividido por 2. Tá? Beleza? Então, veja. 200 vezes 0,04, bom, aqui eu posso simplificar, né? Dá 100. 100 vezes 0,04, 4 joules. Então, o que que acontece? Durante a deformação, o que que a força elástica faz? Ela armazena energia. Então, por exemplo, na ida... Peraí, deixa eu colocar assim. Na ida, o trabalho da força elástica, ele vale menos 4 joules. E na volta, o trabalho da força elástica vale 4 joules. Tá? Qual que é a interpretação que a gente pode dar para essa mudança de sinal? A força elástica, ela é uma força que converte energia potencial em cinética. Então, quando a mola está esticando, por que que o trabalho é negativo? Por que que o trabalho é negativo na ida? Porque ela está convertendo, ela está armazenando potencial. Tem alguém puxando o corpo e ela está armazenando a potencial. Essa potencial está guardada. Na hora que eu solto, aí a força elástica atua a favor do deslocamento, aí o trabalho passa a ser 4 joules. Tá? Como ele pede o trabalho da FEL no deslocamento AO, eu vou ficar com o positivo. Tá? Só que toma cuidado, porque muitas vezes ele pede o trabalho no processo contrário. Tipo, enquanto a mola está esticando. Aí ele é negativo. Tá? Beleza? Uma outra forma de fazer, que eu acho mais complicada, é fazer por gráfico. Por área de gráfico. Tá? O que que você faria? Só dando uma zapiada nisso. Você faria um gráfico... Opa. Vou fazer aqui no cantinho. Acho que dá para fazer aqui no cantinho. Ó. Você faria um gráfico, só que é pior esse jeito, tá? Ó. De força elástica em função do deslocamento. Tá? O que que acontece? Quando a mola está na posição A, aqui, ó, que ela está totalmente esticada, você tem uma força elástica, concorda? À medida que ele solta e a mola vai desesticando, a força elástica ela faz isso aqui, ó. Puf. Tá? Qual é o valor máximo da força elástica? Se você pensar, quando a mola está totalmente esticada aqui, a força elástica é igual a K vezes X, que vai dar
200 vezes 0,2 dá 40, né? Então seria 40 aqui. Aí, à medida que a mola vai desesticando, ela vai perdendo força. Quando que a mola desestica? Quando que a mola desestica? Quando ele anda 0,2 metros. Quando ele anda 0,2, 0,2, né? 0,2. Então, você coloca 0,2 aqui, ó. E tira a área desse gráfico aqui, ó. É bem pior. Tá? É bem pior. Fica a base vezes a altura sobre 2. Vai dar os mesmos 4 joules. Aqui, ó. Tá? Perguntaram aqui no chat, peraí. Dan, eu não posso fazer pela fórmula porque a força não é constante. Isso é a merda da questão. Isso é a merda da questão. Eu não posso fazer força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Não posso. Tá? Beleza? Peraí que tem uma outra pergunta aqui. Acho que eu perdi. Dan, peraí. Ah, tá, perguntaram já isso aqui. Prof, e pela fórmula FD cosseno? Então acho que eu respondi as duas perguntas, porque duas pessoas perguntaram isso aqui. Duas pessoas perguntaram isso. Uma perguntou assim, Dan, e pela fórmula força, deslocamento, cosseno θ? Não pode. Dan, não pode fazer pela fórmula de trabalho porque a força não é constante. É isso mesmo. Tá? Beleza? Então podem tirar print. Próximo. 8. Uma partícula de massa 200 gramas é lançada obliquamente do solo com uma velocidade de intensidade 20 metros por segundo, formando com a horizontal um ângulo de 60 graus. Então é uma balística, né? Ó. Você tem o corpo, a velocidade está apontando para cima, ela forma com a horizontal um ângulo de 60 graus. Aí a bolinha faz isso e cai. Tá? A pergunta dele é: determine a energia cinética da partícula no instante em que ela atinge a altura máxima. Quando ela estiver aqui, ó. Tá? O que a gente precisa lembrar, gente? Quando a gente lança uma partícula de forma balística, essa partícula ela tem duas velocidades. Ela tem uma velocidade no eixo x, que, diga-se de passagem, ela é constante, e tem uma velocidade no eixo y, que não é constante. Tudo bem? Beleza? Olha essa pergunta aqui. Esse é o cuidado que a gente tem que ter nessa questão. Olha a pergunta. Dan, na altura máxima, toda a energia cinética vira potencial? E aí? Infelizmente não. Infelizmente não. Por quê? Porque ele tem uma velocidade que é constante. É diferente quando você joga o corpo na vertical. Na vertical, sim. Na vertical, ela seria constante. Tá? Beleza? Ela seria constante, não. Na vertical, toda energia cinética seria potencial. Então, o que eu posso dizer aqui? Ó? No ponto mais alto, a velocidade do corpo é Vx. Porque o Vy vai embora, né? Então aqui ele tem só o Vx, ó.
Aí, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a energia cinética do corpo, ela é m Vx ao quadrado sobre 2. Tá? Então, eu vou achar o Vx. Ô, gente, o Vx, como o ângulo está aqui, ó, é um ângulo de 60 graus, eu vou dizer que o Vx é V cosseno de 60. Tá bom? Então, Vx é V. O cosseno de 60 é meio. Então, Vx dá 10. Pronto. Agora eu posso calcular a energia cinética. Energia cinética igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Tá? 10 ao quadrado dá 100, vezes 2 dá 20, dá 10 joules. Tá? Beleza? Agora, gente, eu quero fazer uma coisa com vocês aqui. Olha que legal isso. Eu vou calcular a altura máxima sem usar nenhuma equação de cinemática. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou calcular a altura máxima, porque assim, o problema acabou aqui, tá? Mas eu vou calcular a altura máxima sem as equações de balística que a gente aprendeu. Só por conservação de energia. Olha que legal, cara. Veja só. Eu vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Vou escrever aqui, ó, calcular a altura máxima. Eu vou admitir que não tem atrito, tá bom? Se não tem atrito, vocês concordam comigo que o sistema é conservativo? Então eu posso dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia se conserva. Só que no ponto A, toda a energia está na forma de cinética. No ponto B, eu tenho cinética e potencial. Então, olha que legal que fica, ó. Vamos calcular a energia cinética no ponto A. É a massa vezes a velocidade do corpo é 60. Não interessa que ela está inclinada. Dane-se, porque energia é escalar. Então eu vou colocar 60 ao quadrado dividido por 2. Isso tem que ser igual. A energia mecânica em B é a cinética mais a potencial, mgh. Tá? Não é 60, na verdade, é 20. Eu olhei o ângulo e meti lá, desculpa. Obrigado, gente, é 20. Eu botei 60 como se fosse a velocidade. Tá? Beleza? Então, ó, energia cinética igual a cinética mais a potencial. Agora desenvolve. 20 ao quadrado aqui dá 400, vezes 2, vezes 2 não, dividido por 2 dá 200, vezes 0,2, isso aqui acho que dá 40. Confere aí para mim. Isso é igual a 10 mais mgh. Tá? A massa dele é 0,2, vezes gravidade dá 2, 2h. Portanto, h vai dar 15 metros. Olha que legal, velho. Só por conservação de energia. Então, esse é um tipo de exercício que você conseguiria resolver de duas formas. Ou fazendo por balística, tá? Acha a velocidade y, não sei o quê, usa aquelas equações de Torricelli, não, pode ser Torricelli, tá? Ou faz por conservação, beleza? Podem tirar print.
Opa. Pode já, né? 9. O plano inclinado na figura possui 30 metros de comprimento e 2 metros de altura. Um pequeno bloco de massa 1 kg parte do repouso no ponto A. Então ele está aqui, ó, no ponto A. E atinge o ponto B com velocidade 4. Aí ele pede duas coisas: o trabalho do atrito e a intensidade da força de atrito. Tá. Bom, para calcular o trabalho, eu vou pensar o seguinte. O corpo, quando ele está no plano inclinado, ele está sujeito a 3 forças. Ele tem a força peso, que vai fazer trabalho. Ele tem o atrito, que vai fazer um trabalho negativo. E a normal. A vantagem de você fazer a questão por energia, sem pensar em cinemática, em dinâmica, é que você não precisa decompor força nenhuma. A gente decompõe força quando a gente está trabalhando com lei de Newton. Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética fala que o trabalho de todas as forças é igual à variação da energia cinética. Tá? Tá. Quem é o trabalho de todas as forças? É o trabalho do peso mais o trabalho do FAT mais o trabalho da normal. Isso é igual à energia cinética final menos inicial. Tem duas coisas que valem zero nessa conta, gente. A primeira delas é o trabalho da normal. Porque a normal é perpendicular ao deslocamento. Ele não vai escorregar para baixo aqui, ó. Isso aqui é o deslocamento. Então, ó, a normal, ela está fazendo 90 graus com o deslocamento. Então, ela nunca faz trabalho. A energia cinética inicial também é zero. Porque o corpo partiu do repouso. Então, agora eu vou abrir essa conta. Eu quero o trabalho do FAT, né? Então, ó, no trabalho do peso, eu vou escrever MGH. Na descida, o peso faz trabalho positivo. Mais trabalho do FAT é igual energia cinética final, mv final ao quadrado, dividido por 2. Tá? E agora vamos desenvolver a conta. Massa vale 1, gravidade vale 10, altura vale 2. Então isso aqui vai dar 20. Mais trabalho do FAT igual a massa vezes. Ele chega lá embaixo com 4 metros. Então 4 ao quadrado dá 16. Dividido por 2. Dá 8. Então, ó, o trabalho do FAT, gente, vai dar negativo. Vai dar 8 menos 20. Confere aí. Tá? O 20 está aqui desse lado, ó. Ele vai passar para a direita. Então vai ficar 8 menos 20, que dá menos 12 joules. Tá? Como ele não pediu em módulo, né? Que tinha um exercício na semana passada, se não me engano, que ele pedia em módulo. Aqui ele não está pedindo em módulo. Tá? Beleza? Ok. Agora, para o item B, ele quer o valor da força de atrito. Como a força de atrito é constante, eu posso usar a fórmula. Então, para calcular a força de atrito,
eu vou falar que o trabalho dela é igual a FAT vezes o deslocamento na rampa é 30, né? O FAT, ó, ele atua contra o deslocamento. Contra o deslocamento. Então, é FAT vezes deslocamento vezes cosseno de 180. Tá? O trabalho do FAT é negativo, então eu ponho menos 12 aqui. Isso é igual a FAT, não sei, vezes deslocamento 30 vezes menos 1. Então fica 12 sobre 30. Doze sobre 30. Tá? Que vai dar 0,4. 0,4? 0,4. Tá bom. Igual a 0,4. Fizeram uma pergunta aqui, peraí. Se dava para fazer por PX. Puta, cara. Não sei se dava para fazer por PX. Até dá para achar o ângulo, né? Você até consegue, porque assim, você não precisa do ângulo, você precisa do seno e do cosseno. Só que daí, cara, puta, ia ficar meio foda, porque você ia ter que decompor o PX, o P em PX e PY. Aí você ia ter que. O PY vai alunar com a normal. Aí você teria que achar a aceleração para depois usar a segunda lei. Não sei se você consegue perceber essa ideia, né? Tipo, o que você teria que fazer, ó? Puta, ia ficar bem foda. Dá para fazer. Ó, você decompõe o peso em PY e PX. Aí o que você teria? Você teria uma coisa assim, ó. PX para baixo e FAT para cima. Então, você já ia ter que ter um trabalho na questão, porque você ia ter que achar o seno. Se bem que o seno já dá para achar aqui, ó. Cateto oposto, que é a altura, sobre hipotenusa. Você acha o seno. Tá. Para fazer P-seno, né? Aí o que você ia ter que fazer? Você ia ter que, para você achar o FAT, você ia ter que fazer segunda lei. Você ia ter que fazer isso aqui, ó. PX menos FAT igual a MA. Só que você ia ter que achar a aceleração. Para achar a aceleração, eu poderia usar Torricelli, porque ele está em move na descida. Porque você tem a velocidade inicial, você tem a velocidade final, você tem a descida, você acha a aceleração. Dá para fazer. Tá? Que a gente usa tanta lei de Newton, né, que a gente acaba pensando primeiro em lei de Newton. Tipo, ainda mais quando você vê um problema de plano inclinado, né? Agora, a dica é que para fazer o item A, aí eu tenho que fazer por teorema da energia cinética. Talvez se a pergunta fosse só o item B, algumas pessoas iam pensar em lei de Newton. Tá? Se eu estivesse fazendo essa questão na aula de lei de Newton, eu resolveria o item B por lei de Newton também. Tá? Mas bem mais difícil. Tá? Você tem que usar mais coisa. Ok? Podem tirar print, gente. Questão número 10. Um corpo de massa M desliza sobre um plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB, sob a ação de forças F1 e F2. E aí a gente observa aqui no desenho ó, que a força F1 ela tem um ângulo θ com a vertical. Tá? Aí ele fala o seguinte: F1 é constante. Essa força aqui ela é constante.
e tem módulo 10. E forma com a horizontal um ângulo de 30. F2 varia. Ó o gráfico. Que gráfico bem chato, ó. Tá? Ela varia com o deslocamento. Ele deu o seno de 30, que é igual ao cosseno de 60, que vale meio. Qual que é o trabalho realizado pela resultante das forças para que o corpo sofra o deslocamento? Então, na verdade, são duas forças agindo. Uma delas, o trabalho da força é constante, que é a força 2. Desculpa, a força 1. Então, ó, eu vou calcular primeiro o trabalho da força constante. O trabalho da força constante é a força vezes o deslocamento. Só que olha a pegadinha do exercício, gente. Quando a gente calcula o trabalho, o ângulo que a gente usa é esse aqui, ó. Por isso que ele fala lá no enunciado que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. A gente vai usar o cosseno de 60 graus. Tá bom? Então, taca ali, ó. Taca ali pau. F1 igual 10 vezes. O deslocamento é 4, né? É de 0 a 4, né? Vezes meio. 10 vezes 4 dá 40, vezes meio dá 20. Pronto. Tá? Esse é o trabalho da primeira força. Depois eu calculo da outra força e somo. Então, agora eu trabalho de F2. O trabalho de F2 eu vou calcular pela área. Aí, gente, eu vou separar o gráfico em pedaços, ó. Eu vou calcular esse pedacinho. Depois eu vou calcular a área, né? Vou calcular área por área de, esse pedacinho aqui. Depois eu vou calcular a área desse pedacinho aqui. E depois eu vou calcular a área deste pedacinho aqui, ó. Tudo separadinho, tá bom? Em figurinhas separadas. Tá? Então vamos lá. Trabalho de F2. O trabalho de F2 é a área da vermelhinha aqui, ó. Ela é um retângulo. Então é base, que é 1, vezes altura, dá 6. 6. Deixa eu colocar aqui mais e mais. Tá? Agora o trabalho dessa parte aqui é um trapézio. Base maior 8. Já vou calcular direto, tá? Ó. Só confere a conta para ver se eu não erro. Então, ó, trabalho base maior 8 mais base menor 6. Dá 8 mais 6 dá 14. Vezes a altura 1 sobre 2 dá 7. 7. O da parte verdinha é um outro retângulo. A base é 1 também, que é de 2 a 3, né? Aqui. Esse pedacinho aqui de 2 a 3. Aqui, ó. Tá? Base vezes altura dá 8. E agora, a última parte da figura é a parte azul, que é um trapezinho também, ó. Então é base maior, 8, mais base menor, 4. Dá 12. Vezes altura, 1. Então dá 12 vezes 1, dividido por 2 dá 6. Bem chato, né? Aqui. E aí soma tudo. 8 mais 7 dá 15. 15 com mais 12 dá 27. Pronto. E aí eu somo tudo. 47 joules. Quando o exercício é de trabalho só, ele tende a ser mais fácil.
Os que têm energia já são mais chatinhos. Tá? Questão 10 feita. Pode tirar print. Acento no área, né? Não põe acento em nada, zona. Outro. O que é? Peraí. O que estão falando aqui? Como assim? Fala de novo, Aninha, não entendi. Nada, é só anotação mesmo é que você Ah, tá. colocou o trabalho da F2. Ah, tá. Verdade. É um FR aqui. Obrigado. Thank you. Eu li, o que é esse WFR? Eu falei, o que ela tá falando de Wi-Fi, sei lá. Ai, lesado. Eu já tô mais pra lá do que pra cá. 11. Cara, essa questão aqui é muito, muito doida. Muito doida. Olha o que ele fala. O Brasil é um dos países de maior potencial hidráulico do mundo, superado apenas pela China, pela Rússia e pelo Congo. Este potencial traduz a quantidade de energia aproveitável das águas dos rios por unidade de tempo. Deixa eu grifar isso daqui, que isso aqui é importante. Energia por unidade de tempo. Que tipo de grandeza mede energia por tempo? Potência. Potência. Tá? Potência, exatamente. Então, a coisa vai trabalhar com essa ideia. Aí ele fala assim: considere que uma cachoeira no Rio São Francisco, de altura 5 metros, a água é escoada com uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo. Tá? 5 metros cúbicos é a mesma coisa que 5.000 litros. Qual é a expressão que representa a potência hídrica média teórica oferecida pela cachoeira? Então, ele quer a potência da cachoeira, considerando que a água possui uma densidade de 1.000 kg por metro cúbico, a gravidade é 10 e que a velocidade no início da queda d'água é desprezível. Então, o que ele está imaginando? A gente está imaginando que eu tenha uma queda d'água aqui, ó. Opa. Eu tenho uma queda d'água e essa água vai cair 5 metros. E ela cai com uma vazão de 5 metros cúbicos a cada 1 segundo. Tá? Ele pede para considerar que a água aqui em cima ela está em repouso. Então ela vai cair. Eu quero calcular a potência da cachoeira. Tá. O que acontece nesse exercício? Ele deu para a gente algumas informações meio estranhas. Uma delas é a vazão. Uma outra é a densidade da água, que vale 1.000 kg por metro cúbico. E deu a densidade, e deu a gravidade. Então, tipo, é um exercício que aparentemente você tem que montar uma fórmula para calcular a potência usando vazão e densidade. Então, a gente vai ter que, para chegar na resposta, que tanto é que se vocês olharem nas respostas, elas estão em watt. Tá? Ou melhor, né, elas estão em megawatt, mas é tipo watt. Eu vou ter que pegar a fórmula de potência. Bom, vamos lá. A potência, nesse caso, ela vai ser calculada como? Pensa assim, quando a água cair, o peso da água vai puxar a água para baixo, não vai? Vai puxar ela para baixo. Quando o peso da água puxar ela para baixo, ele vai fazer trabalho na água.
Então, eu vou definir, e a gente fez isso na aula de teoria, que a potência mecânica é o trabalho realizado pelo peso da água dividido pelo tempo. Porque daí a gente vai trabalhar com a ideia de joule por segundo. Joule por segundo é watt. E aí eu vou abrir essa fórmula. Eu vou dizer que a potência é igual a mgh dividido pelo tempo. Tá? Daqui você tem duas saídas. Uma das saídas é pensar o seguinte: se a cada 1 segundo a cachoeira desce 5 metros cúbicos, você concorda comigo que a cada 1 segundo a cachoeira libera 5 vezes 10 a terceira quilos de massa? Vê se fica claro para todo mundo isso. Porque a densidade da água é 10 a terceira para cada metro cúbico. Então, uma das possibilidades seria você pegar essa massa colocar ela aqui na massa e colocar aqui no tempo 1 segundo. E aí substituir. Pega lá os 5 10 a terceira, pega a gravidade, pega a altura e divide por 1. Tá? Isso é uma forma. Uma outra forma é fazer o seguinte, ó. Vazão, gente, é volume dividido por tempo. Concorda comigo? E densidade... Peraí. Ah, mas Danilo, como que eu vou saber que vazão é volume por tempo? Se você olhar na unidade, você descobre. Tudo bem? Você descobre. Aí, a densidade é massa por volume. Ok? Então, o que a gente pode fazer com a fórmula? A gente pode fazer o seguinte, ó. A potência é igual a... No lugar da massa, você pode escrever densidade vezes volume. Concorda? Que densidade é massa sobre volume. Vezes gravidade, vezes altura, tudo isso dividido pelo tempo. Só que volume dividido por tempo é vazão. Então, tipo assim, você cria uma fórmula para calcular a potência de cachoeira. Bizarro, né? Potência de cachoeira. Potência de cachoeira é igual a densidade vezes vazão vezes gravidade vezes altura. Dos dois jeitos vai dar certo. Tá? Desse jeito aqui é mais loucaço, né? Meio viajado. Tipo, você vai abrindo a fórmula e vai chegando nessa ideia. Tá? Então, potência é. Aí, tá todo mundo no sistema internacional, né? Tá. Está todo mundo no sistema internacional. Então, é densidade, que é 10 a terceira, vezes vazão, que é 5, vezes gravidade, que é 10, vezes altura, que é H, que é 5. Isso aqui dá 25 10 a quarta watts. Tudo bem? O pentelho do exercício, ele colocou em megawatt. E mega é 10 a sexta.
Então, eu poderia pegar esse número, ó, e escrever ele assim, ó. Vê se vocês concordam. Em vez de escrever 25, 10 a quarta, eu não posso escrever 0,25, 10 a sexta? Ou seja, 0,25 megawatt. É um exercício bem diferente. Bem diferente. Ele já caiu em vários vestibulares. Já caiu em vários vestibulares. Não me lembro de ter caído alguma coisa parecida no Enem. Tá? Mas já caiu em FUVEST, Unicamp, faculdades em geral, hein? Tá bom? Então, da alternativa A. Ok? Eu penso que tem duas coisas difíceis, né? Primeiro é entender que fórmula eu vou usar na hora da potência. Que energia eu estou usando, né? E depois essa ideia de abrir a fórmula e colocando as unidades dentro dela. Ok? Tá aí então a questão 11. Podem tirar print. Próximo. Questão 12. Outra questão meio doida. Na 12 ele fala o seguinte: uma mola ideal é usada para fornecer energia a um bloco de massa M, inicialmente em repouso, o qual move-se sem atrito por toda a superfície, exceto nos pontos A e B. Então, tipo assim, ó. Aqui tem uma mola, tá vendo, ó? Ele vai apertar o corpo aqui e soltar. O corpo vai subir, vai passar por toda essa montanha aqui, sem atrito. E quando ele chegar no percurso AB, aí ele faz um atrito. Ele faz um atrito, tá? Aí o cara fala o seguinte: ao liberar o sistema massa-mola, o bloco passa pelo ponto P, que é aqui em cima, com energia cinética igual a 1/20 da energia potencial. Então, no ponto P, ele tem cinética e potencial. Então, já vou escrever isso aqui, ó. A energia mecânica em P, ela é a cinética mais a potencial. E detalhe, hein? A cinética, ela vale 1/20 da potencial. Tá? Por que ele está dando essa informação? Porque provavelmente ele não quer trabalhar com energia cinética, ele quer que a gente substitua a energia cinética pela potencial, tá? Beleza. Aí ele dá umas alturas aqui, velho. Ele dá que a altura pequenininha, que é essa daqui, ó, porque tipo, quando o corpo desce aqui, ó, ele não vai para o chão direto. Então, no ponto A, ele tem uma potencialzinha, tá? Então ele fala que a altura desse Hzinho é 0,15 de Hzão. O Hzão é esse aqui, ó. E ele dá essa distância aqui, AB, que vale 3 Hzão. Então ele fala assim, considerando o exposto com Hzinho 0,15 Hzão e Dzinho 3 Hzão, qual é o valor numérico do coeficiente de atrito aqui para que o bloco pare no ponto B? Então ele quer parar aqui. Tá bom? Bem doida essa questão. Bem esquisita. Então, vamos lá. Então, a primeira parte eu já descobri aqui, né? Eu já entendi o que ele quer dizer. Ô, gente, quando ele chegar no ponto A,
a energia mecânica dele vai ser a cinética mais a potencial. Tudo bem? Beleza? E quando ele chegar no ponto B, a única energia que ele vai ter é a potencial. Gente, vocês conseguem perceber que a energia potencial em A é a mesma que a potencial em B? Vocês conseguem perceber isso? Porque ele não mudou de altura. No percurso de A para B, ele não mudou de altura. Então, na realidade, o que aconteceu no percurso AB? No percurso AB, o atrito ele tirou toda a energia cinética do corpo. Deixa eu escrever isso aqui, ó. No percurso AB, o atrito dissipa. Por que ele dissipa? Porque ele faz um trabalho. Ele vai tirando energia. Dissipa toda a energia cinética que ele tinha no ponto A. Tudo bem? Então, é um problema bem estranho, porque ele tem uma matemática meio esquisita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o sistema conservativo de P para A. Por quê? Eu quero achar a energia cinética dele em A. Eu quero dar um jeito de achar essa energia cinética dele. Né? E como se não bastasse, a questão é toda literal. Então é uma questão bem foda. Então, ó, eu vou dizer assim, ó, que a energia mecânica no ponto P é igual à energia mecânica no ponto A. Então vamos lá. Quem é a energia mecânica em P? É a cinética mais a potencial. Como a cinética vale 1/20, então eu vou escrever aqui, ó, cinética mais potencial é igual energia cinética em A mais potencial em A. Tudo bem? Beleza, desenvolve. Gente, quanto que é 1/20 de EP mais EP? Isso vai dar 20 sobre 20, dá 21 20avos de EPP. Aqui, ó, para quem não entende o que eu tô fazendo, eu tô tirando o mínimo aqui, ó. Tira o mínimo, paraná, vai dar 21 sobre 20avos de EPP. Isso é igual a cinética em A mais EPA. Desenvolve. Isso vai dar 21 sobre 20 de EPP. O que é EPP? É MG Hzão. Concorda? Beleza. Isso é igual a energia cinética em A mais... Cuidado agora. Quanto vale a energia potencial aqui, ó? É mghzinho. Só que o Hzinho desgraçado é 0,15 Hzão. Então é mg
Aqui eu vou colocar 0,15 Hzão. Seria o Hzinho aqui, né? Ó. Só que eu vou fazer uma malandragem. Veja se você concorda. Eu sei que eu vou ter que passar isso aqui para cá multiplicando. Então eu vou colocar esse 0,15 de outra maneira. Eu vou escrever 0,15 como sendo 3 dividido por 20. Por quê? 3 sobre 20 dá 0,15, não dá? Na hora que eu passar para lá, se eu escrever desse jeito, eu não preciso ficar tirando o mínimo. Eu não preciso ficar tirando o mínimo. Então, eu vou passar ele para cá subtraindo. Então vai ficar assim, ó. Desenvolve. 21 sobre 20 de mghzão menos 3 sobre 20 de mghzão. Aqui eu esqueci de colocar um hzão, gente. Perdão, ó. Sorry. Isso é igual a energia cinética em A. Tá bom? Beleza. Isso vai dar a energia cinética em A é igual a 21 sobre 20 menos 3 sobre 20 dá 18 sobre 20 mghzão. Se você quiser fazer com vírgula, faz, mas eu não sei se vale a pena. Porque a questão já é difícil assim. Tá? Isso aqui é importante para mim. Porque agora, o que eu vou pensar? Quando ele está no ponto A, ele tem uma energia cinética. Certo? Quando ele está no ponto B, a energia cinética dele é zero. Teve variação na energia cinética, não teve? Se teve variação na energia cinética, teve trabalho. E quem é que fez o trabalho? O atrito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o teorema. Eu vou dizer que o trabalho do atrito no percurso AB, opa, é igual à variação da energia cinética de AB. Ô, gente, só um detalhe aqui. De A para B, você tem 3 forças agindo no corpo. 3. O atrito, o peso e a normal. Só que o peso e a normal, eles são perpendiculares ao deslocamento. Então, eles não fazem trabalho. Então, eu nem coloquei na conta. Porque o teorema, ele fala que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Só que como tem 2 trabalhos que são zero, beleza. Agora eu vou abrir essa conta. Eu vou escrever o seguinte, ó. Trabalho do FAT é FAT vezes deslocamento vezes o 180. Deixa eu ler aqui. Meu Deus. Meu Deus. Bem lembrado. Boa observação. Não tenho nem o que comentar mais, né? Acho que essa frase era autoexplicativa. Meu Deus. O trabalho, o atrito, gente. Desculpa, mas aqui foi foda. Eu sabia que alguém ia falar alguma coisa. Eu tava só esperando. Eu tava só esperando. Gente, o atrito, ele tá para a esquerda. E o deslocamento
Está para a direita. Então, o ângulo é 180. Se o ângulo é 180, o cosseno é menos 1. Então, isso aí é o trabalho do atrito. Isso aqui tem que ser igual. Variação da energia cinética. É a energia cinética final, que é 0, menos a energia cinética no ponto A, que é essa daqui, ó. Ó, final menos inicial. Só que a energia cinética final vale esse monstrinho aqui, ó. 18 sobre 20 mghzão. Tá? Mais uma passagem. Quem é Fat? Fat é Mi vezes a normal. Só que a normal é o peso. Então é μmg. Vezes. Tudo isso aqui, ó, gente, é o Fat. Ah, mas Danilo, por que você teve a ideia de abrir o Fat? Mano, o cara quer que eu calcule o coeficiente de atrito. Ele não quer que eu calcule o atrito. Porque se ele quisesse que eu calculasse o atrito, eu deixava assim, ó. O cara foi muito filho da mãe nessa questão. Tipo, é louca. Isso é louca. Tá? Tipo, e antes que alguém antes que alguém fale, não é do ITA, tá? Não é do ITA. É da AFA, né? Tipo aqueles assim, é da AFA, grande bosta. Não é do ITA, mas é da AFA. Não, nem sei de onde é essa questão. Tá? Então, ó, FAT é μmg. O deslocamento, segundo ele fala no texto, vale 3Hzão. Então você taca aqui um 3Hzão. Tá? Ô, gente, outra coisa. Tá vendo esse menos 1 aqui, ó? Tá vendo que do outro lado vai dar negativo também? Então corta o menos 1 por menos 1. Então essa birosca aqui horrorosa vai dar igual a 18 sobre 20 mghzão. Tá? Aí eu cancelo a massa, eu cancelo a gravidade e eu cancelo a altura. E aí nós temos o seguinte: 3μ é igual a 18 sobre 20. Aqui. 18 sobre 20 dá 0,9. Então, 3μ é igual a 0,9. E aí, portanto, μ igual a 0,3. O coeficiente de atrito ele não tem unidade. Ele é só um valor mesmo. Tá? O μ deu 0,3, que dá a alternativa C. Tá aí. Beleza? É, como diz o Eloy, questão sofisticada. Isso é uma questão de louco, né?